ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrastes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando encontrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei o que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fortes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou nos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltarão muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria, meus irmãos, de início neste momento de liturgia da palavra, desejar boa noite a cada um, agradecer por estarem aqui após a festa de São João deste ano, agradecer também aos internautas do canal do YouTube da Capela, que de diversos lugares assistem esta celebração e estão em comunhão com esta comunidade. Hoje nós estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. Mais uma vez a gente precisa repetir que o tempo comum é aquilo que a igreja classificou como a vida pública de Jesus, o popular de Jesus, algo que ele se dirigiu a mais de uma pessoa, ou seja, no meio das multidões. Tanto é que nós ouvimos no evangelho de hoje, naquele tempo o Senhor escolheu 72 discípulos, ou seja, um número grande, um número significativo e importante, do qual ele precisaria naquele momento. Isso se conclui com a vida pública de Jesus. Então, toda vez, meus irmãos, que você ouvir falar de tempo comum, você lembre aí que se trata da vida pública de Jesus. Os outros momentos são classificados por outras cores, não é? Outras cores, temos roxo, vermelho, que salda, enfim. Vamos ficar apenas nessa questão do verde, que é o tempo comum de Jesus. Mas a liturgia de hoje é uma liturgia que
assim como as demais, ela torna este ambiente mais importante por causa do conteúdo. Por causa do conteúdo. Às vezes eu fico a me perguntar, será que o que a gente pensa, que o que a gente se programa para dizer numa pregação, num contexto do evangelho, da liturgia, será que faz sentido realmente na vida daqueles que nos ouvem? Certamente isso é um pensamento um pouco egoísta, e eu me coloco também no meio disso. Por quê? Porque não estamos no intuito de o Jardel falar, do padre falar, do bispo falar, mas do que sopra o Espírito Santo, do que Deus tem a falar por instrumento que somos nós, que é você, que é eu, que é o bispo, que é o papa, que é o padre, enfim. Só que na maioria das vezes a gente sobe este ego, que a gente precisa diante do altar pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, perdoa, porque eu quis falar, e falava por mim, não por ti. E é aí que nós temos que entrar e dividir essas coisas. O que eu falo, deve estar em contexto ligado diretamente com a liturgia. Porque não são palavras do Jardel, não são palavras do padre, não são palavras do seu bispo, são palavras de salvação. Agora, se essas palavras que foram professadas, que foram ditas, expressadas, não atingiu o coração de uma grande maioria, isso já não faz parte, já não se diz respeito a justamente aquele que está pregando. Sabendo que existe também fragilidades de pregações, de contextos litúrgicos. Existe muitos contextos, às vezes que tirado do contexto, textos tirados da realidade. E aqui a gente tenta o máximo possível lhe levar para uma realidade existente. Eu não posso, meus irmãos, falar para vocês do Antigo Testamento e ficar lá. Eu não posso falar para você da época de Jesus e ficar lá. Eu tenho que pegar esse contexto e jogar hoje, domingo, dia 6 de julho de 2025. Por quê? Porque Jesus, ele não está mais lá no passado. Jesus é hoje. Jesus é agora. Cristo é alfa, é ômega, é começo, meio e fim. Então ele foi, ele está sendo e ele vai ser ainda. Isso depende de cada um de nós. Quando eu digo que ele foi, é porque o passado já foi. Ele foi para quem aproveitou, que não está mais entre nós. Ele está sendo para quem está aproveitando aqui vocês. Ele vai ser para quem vai aproveitar suas palavras. Então, a liturgia nos coloca neste sentido de aproveitar. Todos nós devemos aproveitar. E o que é aproveitar? Aproveitar as oportunidades. A oportunidade de hoje é de entender que Cristo Jesus, deixou tudo depois de sua morte como herança para nós. Herança para nós. E eu não estou falando da herança que nós gostaríamos de ter, de encher o bolso ou as contas bancárias. Mas uma herança que vale muito mais do que encher o bolso ou encher a conta. A herança de aproveitar as oportunidades que Ele nos deu como sentido de poder. Pode ser diferente e estranho para você, mas Jesus, desde o dia que Ele morre na cruz, Ele nos dá poder. Ele nos deu poder. Mas infelizmente,
por consequências do mundo, nós não aproveitamos. Como seria para aproveitar esses poderes? Preste atenção no que disse o livro do profeta Isaías, no capítulo 66, no versículo 14. Tudo isso, haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor renovará como a relva no campo. Adiante. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Todo mundo aqui foi batizado. Pelo menos eu imagino que sim. Todo mundo foi batizado. Quando nós somos batizados, nós temos a grande oportunidade que a igreja nos concedeu de nos fazer próximos de Deus por meio de Cristo. Ou seja, os santos óleos, a água do batismo, o fogo do Espírito Santo nos tornou próximos de Cristo, nos tornou pertinhos de nosso Senhor, e nos tornou o quê? Irmãos. Irmãos. Isso significa dizer que se nós somos irmãos de Cristo, nós temos também poderes. Mas esses poderes não são como os de Cristo. Eles são diante da nossa realidade, diante das nossas circunstâncias. A mão do Senhor manifestará em favor dos seus servos. Nós somos servos de Deus. E Jesus limpou estes pecados. Jesus tomou essa culpa todinha por nós, por mim, por cada um de nós. Ou seja, nós somos irmãos de Jesus. Seguindo adiante, no responsório de hoje, no Salmo, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Certamente, algumas palavras traduzidas do grego, língua de Jesus, a antiga Sagrada Escritura, ainda no contexto da linguagem original de Jesus, tratava com o grego mundo. Quando você ouvir falar de mundo na palavra, eu não estou falando do mundo Brasil, Venezuela, Argentina, não é isso. Não é só isso. Quando a gente ouvir o mundo, é o mundo nosso, é o nosso coração. Se a gente quiser mudar a palavra, a gente pode dizer a nossa mente. Então a gente às vezes fica pensando que rezemos pelo mundo. Tudo bem, rezemos, mas também significa dizer que é o nosso mundo interior. E aí nesse mundo interior que nós queremos paz. Nós rezamos em algumas orações esse pedido de paz. Mas é paz do mundo. Mas qual é o primeiro mundo que necessita de paz? O meu interior, o meu eu, o meu princípio. Quais são os seus princípios, por exemplo? A quem você costuma seguir? Quais as ordens? E nós estamos num momento muito difícil de colocar na cabeça das pessoas os sentidos de hierarquia. Pode prestar atenção. Está sendo muito difícil colocar na cabeça das pessoas os sentimentos, as respostas que correspondem à hierarquia. O maior, o menor. Que aí a gente diz, não, para Deus todo mundo é igual. Verdade. Mas o mundo, mas a sociedade, mudando a palavra, não funciona sem hierarquia. Não funciona sem hierarquia. Quando nós dizemos, quando os discípulos falaram para Jesus que ele era o rei do universo. Aí a palavra mudou, né? Lembra? A palavra mudou. Rei do universo. Mas justamente também a gente pode dizer para a gente, para cada um de nós, que Cristo é o rei do meu mundo. Nós temos que entender que essas hierarquias precisam ser respeitadas.
E aí a gente aplica onde a gente quiser, seja no trabalho. Se a gente não está gostando daquilo que está nos aplicando, nós temos que ir de uma forma que não contradiza o princípio. Como é que se está hoje agindo na sociedade diante das divergências? Pega uma arma, vai lá e mata. Não, pega outro, vai lá na rede social e escracha todinho, pensando que está fazendo a melhor coisa do mundo. E não é assim que funciona. Não é assim. Por falta de respeito às hierarquias, ao próprio Deus, nós achamos que está tudo por igual e não está tudo por igual. Não. Deus nos quer unitários em cada mundo. Quando eu falo mundo, volto a dizer, não é o mundo em outro país, não é outro planeta, mas é no meu mundo. Nós temos que cuidar do nosso mundo, porque eu não tenho isso ou aquilo, eu vou adentrar num contexto de depressão, de ansiedade, que embora sejam situações complicadas, mas eu tenho que pedir ajuda para resolver isso. Eu tenho que deixar aceitar na minha vida estas ajudas. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, diz lá no versículo 17 do capítulo 6, doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Olha, ninguém me moleste, eu trago. Nós trazemos conosco, quando nascemos, a marca de Cristo, a marca de nosso Senhor. Estas marcas precisam ser respeitadas por nós. Estas marcas precisam ser respeitadas por cada um de nós. Estas marcas precisam ser contempladas por nós. Poxa, não é um ato qualquer. Uma pessoa que falou a verdade a vida inteira, de repente ela morrer na cruz, uma lança no seu peito, e eu achar que isso é um fato normal? Isso não é normal. Ele deu a vida por milhões, ele deu a vida pela humanidade. Isso não é normal. Isto é o ato concreto de um Deus que ama, de um Deus que se aproxima, de um Deus que nos quer ver próximo, mas também que quer dizer para nós que nós temos poder. E poderes este, presta atenção no que diz o Evangelho, lá no versículo 12, eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Se tratando de cidade, nós podemos colocar diante de nós que nas nossas atitudes nós seremos tratados, olha aí as diferenças, nós seremos tratados como talvez Sodoma, como outra cidade. Para quê? Porque depende daquilo que a gente age. Como é que está o nosso comportamento? Como é que está a nossa vida? Os 72 voltaram muito contentes. Os discípulos que Jesus havia selecionado lá, voltaram satisfeitíssimos e disseram, Senhor, até os demônios nos obedecem. Ou seja, obedece pelo nome de Jesus. Ou seja, Jesus deu poder para aqueles homens. Olha, os 72 voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Então Jesus nos dá poder. Ele deu poder para esta multidão, que este número de 70 discípulos significa toda a humanidade. Significa todo mundo. Só que infelizmente nós não voltamos para Jesus para dizer, Senhor, eles nos obedecem por causa de ti. A gente recebe a graça, a gente recebe a bênção de Deus, a gente recebe a autorização de Jesus,
mas não volta para ele para dizer. A gente age com um pouco de orgulho fora da margem. Olha, e aí Jesus diz, ele respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder, olha aí, eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões sobre toda a força do inimigo. Jesus nos dá o poder de pisar sobre as cobras e os escorpiões e sobre o inimigo. Ele nos deu o poder. Quais são? Agora eu faço a pergunta para valer mesmo. Aqui, não responda para mim não. Responda para você no seu íntimo. Você tem realmente pisado nas cobras, nos escorpiões que aparecem no dia a dia, no inimigo que aparece no seu dia a dia? Ou você tem sido a cobra, ou você tem sido o escorpião, ou você tem sido o inimigo? Porque se existe a cobra, o escorpião e o inimigo, é porque tem quem seja. Esse não entendeu o chamado de Jesus, esse não entendeu o poder de Cristo, o poder que o Senhor deu. Nós temos que voltar para Ele: Senhor, eu pisei, eu suportei, mas foi porque Tu me deu o poder. Nós todos temos esses poderes, mas nós queremos achar, às vezes, romantizar, e nós não podemos romantizar tudo enquanto. Não, nós temos que superar. Nós temos que sair dizendo: eu expulsei o demônio do espírito tal. Eu me lembro que eu estudava no Alfredo Silvano, aí deu uma zoada lá, a correria mais grande do mundo. Uma correria mais grande do mundo, saindo do banheiro, indo para o banheiro. Eu disse: o que é isso aí? E eu não tinha tanta experiência. Aí eu entrei, quando eu fui chegando, disse: não, é fulano que está se matando ali. Se matando? Eu entrei, estava o criatura lá com a mão dele no pescoço, todo mundo em cima, sem ninguém fazer nada, olhando. E aí eu sei o nome dele, um rapaz, gente boa, foi um problema psicológico, não teve nada a ver com questões espirituais. E aí ele usava um escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Eu não sei como foi. O porteiro me chamou, estava lá perto dele também sem fazer nada. O porteiro me chamou, e por coincidência eu disse assim: pega no escapulário, rapaz. Ele pegou, se acabou-se. Depois de muito tempo, eu encontrei em um local, e ele me disse que aquela situação daquela época era um problema psicológico que ele tinha, era um problema que ele vinha passando familiarmente, e ele achava que resolveria chamando a atenção da sua família. Em casa, ele não conseguia chamar a atenção. Ele não conseguia. E aí, ele começou a chamar a atenção na escola. Era muita gente, o diretor corria para a casa da mãe, e lá e vem aquela coisa toda. E às vezes a gente precisa ajudar essas pessoas. A gente tem que ser, você, cada um de nós, temos que agir com os nossos poderes. Não se trata de um poder meu, não. Nós temos tantos poderes, meus irmãos. O poder, por exemplo, de recusar as coisas ruins. Como é difícil, né, a gente dizer isso para quem está num determinado contexto ruim. Como é difícil colocar isso na mente das pessoas. A gente tem o poder, por exemplo, de chegar na casa de alguém e sugerir o ombro. A gente diz o ombro, mas talvez o ombro não resolva, mas uma palavra resolve. Ajuda. Você não vai resolver por ele, não, mas você vai ajudar aquela pessoa a pelo menos um momento
pelo menos um momento, se sentir melhor. A gente tem o poder, por exemplo, ontem, eu demorei muito a dormir hoje, de ontem para hoje, e eu fui assistir um documentário, que foi passado na CNN, de uma senhora que visitou o estado do Pernambuco em 1988, a primeira vez. E lá ela se deparou-se com um grande problema, a fome, a seca. E de lá para cá ela arranjou uns amigos empresários do sul, e lá hoje, ela não só deixa cesta básica, ela não só deixa roupa, sabe o que é que ela deixa lá também? Empresas para pessoas trabalharem, ganharem seu dinheiro por meio daquelas empresas. Não existe só caridade de dar, mas de gerar oportunidade. Nós temos a opção, nós temos a possibilidade de gerar oportunidade na vida do outro. Nós dizemos sobre nossa vida horas e horas no Zap, no Instagram, para quem a gente conviveu apenas 3 anos, no caso das escolas. A gente diz tudo sobre nossa família para uma pessoa que a gente conheceu há 1 mês na escola. A gente desabafa tudo, achando que isso ali é tudo. E esquece de valorizar quem está pertinho. Nós precisamos entender os poderes que nós temos. Nós precisamos ensinar, e eu volto a dizer, nós precisamos ensinar as pessoas a terem ação, atitude. Atitude não está só em chegar na menina na hora do namoro, de mandar o recado, ou vice-versa. Mas nós precisamos ensinar as pessoas, os jovens, a terem atitudes que mudem a vida. Que mudem a vida. Nós achamos que as escolas vão ensinar tudo. Não vão. Não vão. Porque quem ensina tem lá a sua cartilha também. E se agregar tudo para a escola, não dá tempo. Não tem profissional que dê conta. E falta a nossa parte da igreja, falta a nossa parte de comunidade, falta a nossa parte. Usemos a nossa força, usemos a nossa vontade, usemos o nosso poder. Ensine. Volto a bater em cima da mesma tecla. No versículo 18, Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima das cobras. Não desanime no primeiro obstáculo que te aparece. Não se ceda na primeira situação que te aconteceu. Usa a força que tens. Usa o carisma que você tem e vai adiante. Mas não desanima. Usa o teu poder. Nós precisamos, sobretudo, alimentar a nossa força. E sabe como é que alimenta a força? Identificando Jesus na nossa vida. Identificando Jesus naquilo que eu faço. Identificando Deus naquilo que eu faço. Então, lá